Olá, gente, bem-vindos mais uma vez. Cá estamos, mais uma vez, feliz 2021 para vocês, tá? A gente chegou a 2021 e, claro, trazendo muito mais dicas de filmes para vocês. Sabe que a sessão de sábado vai estar voltando agora na TV Globo, nesse dia 2, ou seja, agora já, nesse sábado, né? E não é que a Globo escalou um dos filmes mais legais dos últimos anos, das últimas décadas, a gente pode dizer. Primeiro que tem uma direção bem arrojada, uma direção muito calibrada. Depois tem uma atuação simplesmente excepcional. Quem está lá? Tom Hanks. Logo em seguida você pega uma história que contribui para a cultura, tanto que vai parar na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos como uma grande contribuição à história e à cultura. Veja só. E aí, junte mais a isso também o fato desse filme ganhar 6 estatuetas, 6 Oscars, inclusive para melhor direção e melhor ator, com o Tom Hanks. Bem, a gente está falando de um ingênuo aí chamado Forrest Gump. Então o filme deste sábado, abrindo a sessão de sábado de 2021, é Forrest Gump, o contador de histórias, tá? Forrest Gump, no caso, como ele mesmo diz, né, com algumas daquelas tiradas ou então mensagens dentro das suas próprias colocações, né? Muito prazer, eu sou o Forrest Gump, mas os meus amigos me chamam de Forrest Gump. Ou então, tipo aquela em que alguém diz para você o seguinte: olha, você não vai precisar se preocupar com dinheiro. E a pessoa responde: ah, que bom, um problema a menos então. Né? Enfim, essas e tantas outras está dentro desse filme, que é um filme de comédia, é um filme muitas vezes dramático, é um filme emocionante, é um filme que aborda determinados aspectos da história, como por exemplo a Guerra do Vietnã, né? Vai abordar outros fatos voltados para a história e para a música. A gente está falando de um personagem que se chama Forrest Gump, ou seja, carrega o título do filme, vivencia momentos importantíssimos da história dos Estados Unidos, tá? É o caso, por exemplo, de Watergate, né? Porém, gente, o foco dele continua sendo o amor de infância. Pois é, ele conhece uma menininha lá no tempo de escola, tá? A Jane, que é a única que aceita ficar com ele, sentar lá do lado dele e tal, enquanto os outros, na verdade, tiram o maior sarro da cara do Forrest Gump, porque ele nasce com uma curvatura mais ou menos ali nas pernas e é o que causa uma certa dificuldade para ele se locomover, para ele andar, por exemplo, né? E então ele precisa utilizar alguns aparelhos para tentar corrigir isso. E é interessante porque nesse filme ele passa muito tempo correndo, né? Enquanto adulto, enquanto jovem e correndo enquanto criança, inclusive correndo de outras crianças por causa do bullying que acaba sofrendo, né? Esse filme aí tem um elenco de Gary Sinise, Robin Wright, Tom Hanks, Sam Anderson e a direção é do Robert Zemeckis. Olha, gente, é um filme emocionante, foi aclamado pela crítica, como eu disse, conquistou 6 Oscars, o filme é de 1994, tá? Ganhou, por exemplo, melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, né? Entre as estatuetas, né? Também ganhou no Globo de Ouro, né? Melhor filme dramático, melhor diretor e melhor ator também. Esse filme, ele se inicia lá em 1981, tá? E aí um homem chamado Forrest Gump, ele senta ali, tá certo, num banquinho de um ponto de ônibus, e aí começa a contar histórias para várias pessoas que aparecem por ali, à espera do ônibus também. Então, gente, ele vai passando por vários períodos ali de uma história mais ou menos ali contemporânea, né, nos Estados Unidos. Ele, inclusive, vai falar que conheceu John Kennedy, vai falar também que conheceu o Elvis Presley, vai passar por outros períodos da história americana. E aí ele começa a falar sobre sua história lá em 1951, né, em Greenbelt, no Alabama, quando ele ainda, menino Forrest Gump, recebe aparelhos então para as pernas para corrigir essa curvatura de que falei, uma curvatura inclusive um problema na coluna, né, e faz com que ele fique incapaz de andar adequadamente, tá bom, gente? Aí ele mora sozinho com a mãe, é uma parte mais dramática do filme, mas vocês vão se surpreender com outros pontos dramáticos do filme, envolvendo inclusive ele e Jane, né? Os dois têm idas e vindas por fatores aqui, eventos, que eu não vou dizer a vocês para não falar spoiler, para quem não conhece o filme, para quem conhece vai se emocionar mais uma vez
a gente percebe que há aí um encontro e um desencontro, mas que tudo está dentro das possibilidades, né? Que há uma marca para que tudo aconteça, né? E aí, gente, tem muita coisa legal nesse filme, né? No primeiro dia de escola, por exemplo, o Forrest, ele conhece essa garotinha aí, os dois se tornam melhores amigos. Mas acontece também, né, dele ser intimidado por essa causa de deficiência física. Muitos colegas também chamam ele de pessoa pouco inteligente, porque ele tem um QI mais ou menos de 70 ali, isso é considerado muito baixo. E aí, enquanto fugia dos valentões, essas hastes metálicas aí, para corrigir essa curvatura, né, no caso dele, essas hastes se quebram, né? Ele percebe que mesmo sem elas consegue correr bastante, se inscreve, inclusive, numa universidade muito conceituada, consegue bolsa. E aí a Jane volta para a vida dele, né, em meio a uma recuperação. Vocês vão saber que recuperação é essa, porque ela passa. Tem algumas surpresas envolvendo a Jane e ele, né? Eles fazem amor durante uma determinada noite e ela, ó, some no outro dia. Ele passa a correr desesperadamente, né? Porque aí tem uma metáfora também de correr, né? Passar a vida correndo, ter que correr, enfim. Em determinado momento vai haver um outro reencontro, vai ser a parte mais emocionante do filme. Sobre esse filme aí, tem uma curiosidade para dizer para vocês, gente. O filme, ele ia ter um determinado orçamento, tá? Mas é o seguinte, né? A Paramount foi do seguinte: olha, o filme tá ficando caro, eu não vou bancar isso aqui não, que era uma cena, inclusive, em que ele corria por um determinado setor ali, no caso dos Estados Unidos, né? E essa cena ia custar um pouco mais. Não quiseram colocar, e aí o que é que aconteceu? O diretor, Zemeckis, e também o Tom Hanks juntaram os dois, pegaram o recurso do próprio bolso e investiram para terminar essas tomadas aí. E vocês vão ver neste filme, inclusive. Outra coisa interessante é que o Tom Hanks, ele não era a primeira opção, nem a segunda opção, nem a terceira opção para fazer o ator principal desse filme. Veja só como é. Você pode chamar de destino? Vá lá, né? Pois é, ele não estava nem entre as três opções, gente. Pois é. E acabou se tornando, então, a melhor opção de todas. Outra coisa bacana também que eu tenho que dizer para vocês é que o Tom Hanks, até os momentos finais ali, ficou sem saber se ia receber um salário, um cachê fixo, né, pelo filme, ou se ele ia, na verdade, receber parte dos lucros do filme. E aí ele resolve ficar com parte dos lucros do filme. Bem, ele tomou a melhor decisão que podia, porque ele ficou com cerca de 60 milhões de dólares. O filme, gente, chegou a quase 680 milhões de dólares. Ele ficou atrás apenas do Rei Leão naquele ano, que foi um sucesso estrondoso, né? Outra coisa bacana é que quando você for ver lá as cenas em que ele está correndo, preste bem atenção. Naquela cena ali, não é só o Tom Hanks que grava. Tem cenas em que o irmão dele, né, grava essas cenas, tá? Isso mesmo, o irmão dele grava essas cenas devido ao corre-corre, essa questão de agenda, é o irmão do Tom Hanks que grava. Mas o pessoal vê a cena e acha que se trata do próprio Tom Hanks, que não há diferença praticamente, ou seja, todo mundo meio que embarcou naquela mesmo, né? Bem, é claro, é um dos maiores filmes das últimas décadas. É um primor para você que está esperando uma ótima história, para você que está esperando emoção, para você que está esperando boas tiradas, um pouco de comicidade também, né? Para você que está esperando superação, tá? É um ótimo filme, um dos melhores. A TV Globo presenteia então os telespectadores nesse primeiro sábado, na sessão de sábado, com esse filme aí, Forrest Gump, o contador de histórias. Pois é, tá dito aqui. E aí você, já recebeu meu convite? Vamos assistir esse aí juntos? Um abraço, se inscreva no canal, acione o sininho para receber outras notificações. Até mais!